Tem um desejo em nós que o teatro seja um acontecimento na vida de cada um. Que ele não seja algo digestivo, assim como quem senta e assiste um capítulo de uma novela, mas que seja um momento intenso e especial na tua vida. Esse encontro que o teatro possibilita, né? Por isso, a ideia da vivência e não da assistência, né? Eu vou assistir alguma coisa. Não, eu vou vivenciar algo. Então, aquilo vai ser uma experiência. A ideia de um teatro que rompa com o papel passivo do público, que integre o espectador aos ambientes cênicos, como a gente chama a nossa cenografia, procurando sempre resgatar um teatro voltado mais para o sensível, então uma cena dos sentidos que possa envolver o espectador de todas as formas. Por isso a cena se desloca, a cena acontece acima dos olhos do espectador, abaixo dos olhos, muito próximo, muito distante, procurando envolver através do contato físico, dos aromas, de algo que tu come, que tu pode beber. Eu tenho uma afinidade especial por a ideia do teatro que tem o Sois Nós. Um teatro que atinge a totalidade da pessoa, do espectador. Olhem como as bruxas pedem clemência. O público vai sentir um sabor nessa cena? Não. O público vai ser tocado, o público vai tocar em algo. O público, enfim, se pensa em envolver os sentidos de uma forma mais geral, para que, de fato, se a gente quer causar ou quer trazer alguma reflexão, a gente possa fazer isso através de sensações reflexivas. Porque a gente acredita, e o Rainer Miller fala isso, né? E ele é sempre um parceiro de cena, o Rainer Miller, né? Alguém que parece que está sempre dizendo alguma coisa para a gente quando a gente está em processo de criação. Que tu aprende aquilo que tu vivencia. Então, aquilo que de fato teu corpo viveu, experimentou, esteve envolvido, é aquilo que vai ficar contigo. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Uma terra gira, a terra deu, a terra há. A terra acaba com toda a malvaria. A terra acaba com o certo que a terra cria. Nascendo em cima da terra, dessa terra de viver. Vivendo na terra, dessa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Você volta a ter sensações, as pessoas tocam nas paredes, as paredes parecem de pedra, elas querem checar se as paredes realmente são de qual material. Isso que tu diz, né, essa relação com o receptor, elas alteram a sua percepção na medida em que elas vão, porque elas querem semiotizar, elas querem compreender onde elas estão. E é um ambiente labiríntico, é feito para ser labiríntico. Então é feito para que essa consciência se dissolva, de certa maneira, no espaço. É feito para você se perder aqui dentro e não conseguir recuperar a ordenação espacial. Meu coração batia com uma alegria interior desconhecida. Como se eu conhecesse algum segredo mágico que pune todo o mal e as tristes mentiras. No escuro,
Eu sorrio a vida. Se a gente retomar, inclusive resgatar o que estaria no princípio, na constituição do grupo já em 1977, e dos primeiros espetáculos que, né, se deram em 1978, quer dizer, tem ali um tanto do Brecht, um tanto do Artaud, mas tem também um pouco do teatro do enfrentamento, que era uma proposta do teatro do Pânico do Arrabal, né? Do Fernando Arrabal. Acho que também na trajetória, no histórico de vários espetáculos, houve momentos em que os espetáculos eles tentavam fazer com que a atitude do espectador ela fosse realmente de participação, de fazer com que eles deixassem, né, os espectadores de ter uma recepção passiva, né, bovina, digamos assim, né, como era uma proposta do Living Theatre na época, ou seja, desse teatro que de alguma forma faz com que o espectador ele fique mexido, né, ele não seja passivo. E acho que o Nós nunca teve medo de fundir o Artaud e o Brecht para criar essa... Para dizer, não, existe um ponto de intensidade, um ponto, sim, de envolvimento do público que pode provocar uma reflexão, que se dá através da sensação. Por isso eu falei da sensação reflexiva. Ela não é uma sensação alienada, não é porque eu, de fato, me conectei com aquilo e eu me emociono com o que está acontecendo, que eu preciso necessariamente ficar alienado ao que está acontecendo. Às vezes é isso que vai justamente engajar o meu entendimento. Esse momento da liberdade total, a gente pode criar o que a gente quiser, e acho que esse ponto de partida é sempre super importante para a criação no Oi Nós. Isso de não pensar assim, mas vou criar uma cena que tem uma cascata, depois como é que eu vou fazer essa cascata? Tu vai lá e cria, aqui pelo menos, e depois aparece a cascata, o lago na cena, a gente já viu outros espetáculos, a cascata, o lago, a árvore, não sei o quê, o cara pensa, não dá pra botar isso em cena, dá trabalho, mas dá. Então a gente sempre tem essa coisa de nada é impossível. A gente vai ter que fazer, vai ter que encarar o trabalho, mas tudo é possível. Vozes faz parte de um projeto que o Oi Nós desenvolve desde o final da década de 80, que a gente nomeou de Raízes do Teatro, com essa intenção de se investigar o teatro ritual. Todas as ideias que a gente teve acesso,
a gente leu. Muitos textos de estudos, a gente xerocava todos, todo mundo pegava o texto, levava para ler em casa, e depois a gente fazia a discussão dos textos. E filmes, a mesma coisa. A gente começou a levantar coisas, e aí a gente encontrou o Pará de Janov, e aí se identificou com a estética do filme dele, e disse, puxa, isso tem a ver, a região tem a ver, é muito interessante a maneira como ele filma, o tipo de imagem que ele cria, a paisagem, que para nós era importante conhecer, ainda que fosse através dos filmes. Eu procurei Medeia para me aconselhar. De fato, o seu nome significa foi o que os coucos disseram aos meus homens. Aquela que dá bons conselhos. O pai do nosso rei Creonte era um homem esperto. Com uma única proibição, transformou o ouro no mais cobiçado objeto de Corinto. Há uma tentativa de compreensão melhor, mais viva, dos textos clássicos. É decir, para eles, os textos clássicos de Esquilo, Sófocles e Eurípides não são objetos de museu, mas seres vivos que aguardam o momento de tornar a vida hoje. Então é super importante que cada um envolvido na pesquisa se sinta responsável por ela. Então eu estou em condição de ator pesquisador. Eu preciso trazer material para os outros. E ao mesmo tempo ser alimentado pelos outros. Então esse estado no processo é muito importante. Na verdade, o Enóis sempre teve essa configuração e sempre foi muito longo os processos dessas grandes peças, desses, né, esses enormes cenários e coisas, porque você precisa realmente desse tempo. Então, não tem essas peças com menos de 2 anos de preparo, às vezes quase 3 anos de preparo. A gente até costuma brincar aqui na Terreira que a gente aprende história fazendo teatro, né? Porque sempre é uma pesquisa muito grande, até porque é um tempo muito grande. Então, tu vai te munindo de muitas informações históricas, culturais. O Conselho do Rei decidiu que, antes de entregar o véu de ouro, nosso hóspede terá de passar por algumas provas. De criança, brincávamos de esconde-esconde. Ainda se lembra dos nossos jogos? Todos. Triambakam yajamahe Sugandhrim pushti vardhanam Urvarukamiva bandhana A pesquisa estética está relacionada diretamente à pesquisa temática. Exato. E elas não são feitas uma em detrimento da outra, né? Elas precisam caminhar juntas para que, se a gente realmente quer que isso seja potente, que isso possa te trazer alguma dúvida, alguma reflexão, isso tem que ser feito da maneira mais intensa e melhor possível. Então, do ponto de vista estético, precisa haver uma grande pesquisa. E do ponto de vista temático também, porque tu está defendendo sempre uma tese em cena. Um livro é um livro porque tem um conteúdo de valor, não porque tinha uma enquadernação ou letras de ouro, ou figuras, ou ilustrações, ou desenhos que podem ter um valor muito grande, mas que devem ter uma relação estreita com o conteúdo do livro. Pressa! Põe as suas mãos sobre os olhos, irmão! Seu esconderijo não era bem seguro. De acordo com as regras do jogo, como pedras nos cemitérios, eles esperam.
A sede é mesmo a Terreira da Tribo, aqui é o ventre gerador de tudo. Mas o grupo já há muitos anos desenvolve um projeto chamado Teatro como Instrumento de Discussão Social, que tem como objetivo fomentar a criação de grupos artísticos nos diferentes bairros da cidade, da periferia. Eu comecei fazendo uma oficina que existe há bastante tempo já dentro do trabalho do grupo, que é a oficina de teatro livre, que é uma... Eu tinha 15 anos na época, então eu me lembro que foi algo extraordinário e transformador para mim. Eu me lembro que aquele momento de fazer aquela oficina foi muito surpreendente, a forma como a gente trabalha o corpo, como trabalha a expressão corporal, a criatividade e a busca sempre por um questionamento político-social. Se a gente acredita que um espetáculo pode trazer uma experiência para uma pessoa que pode ser de alguma forma transformadora, vai fazer ela questionar alguma coisa que até então para ela era normal, o trabalho em oficina ele é de fato ainda mais intenso e vigoroso. Ali de fato pode-se transformar coisas. Quando eu comecei a fazer teatro, e vão fazer 40 anos, a geração que veio antes de mim, para ter êxito, continuidade, qualificação do seu trabalho, precisava sair de Porto Alegre. É uma geração de nomes extraordinários, como Valmor Chagas, Lineu Dias, Paulo José, Diniz, Lilian Lemertz, enfim. Essa geração saiu de Porto Alegre e houve um hiato grande até que começar uma nova geração, a minha, né? E que por motivos muito diferentes resolveu ficar em Porto Alegre, fazer sua carreira aqui. Dentro dessa perspectiva, muitos grupos se apareceram, alguns desapareceram e outros se solidificaram. O mais emblemático de todos é, sem dúvida, a tribo de atuadores Oinóis aqui Travês, né, que a gente carinhosamente trata de Oinóis. A origem do grupo são jovens, estudantes de teatro, de arte, mas principalmente são pessoas que estão envolvidas com essa mobilização social daquele momento. O grupo é gestado em 77, é o ano da volta das manifestações de rua pela democracia, pela anistia. Então, essas questões, né, essa ebulição que o país está vivendo, isso vai se refletir na criação do grupo de teatro Oinóis aqui Travês, que vem com essa vontade de um teatro que esteja presente nesse combate contra as formas autoritárias, né, que a gente vivia na época.
estado de fronteira. E eu acho que é um estranho estado de fronteira, né? A história, a nossa história gaúcha, é uma história de separação. Sempre o Rio Grande do Sul, de alguma forma, quer se separar, quis se separar e quer se separar do Brasil. Há uma identidade muito maior com Uruguai e Argentina do que com as regiões mais distantes, geograficamente falando, do país. Uma vez e o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Não pedimos permissão a ninguém. No sul, principalmente essa zona de Pampa e fronteira, dizem, mas no sul, assim, dizem que as mulheres são muito faca na bota, é a expressão, as botas, né, de cavalgar, e que as mulheres aqui seriam diferentes de outras regiões, de países e coisas, porque são mulheres aguerridas. E justamente por essas características bélicas gauchescas, não há uma identidade. Cada grupo tem uma produção absolutamente autônoma, independente e, às vezes, que nega a produção do outro. A gente sempre teve essas mulheres dentro do Oi Nós. Hoje em dia a Tânia, claro, há muitos anos, 18 anos, faz assim, esse papel de ser protagonista de cena, de contar histórias terríveis através do seu corpo, entende? Um corpo feminino. Então, eu acho que a gente guarda uma certa memória dessas mulheres muito agressivas, muito ferozes mesmo. Suplico-lhes que liberte a minha cidade deste castigo e o faça recair sobre mim, que sou culpada. O grito travado na garganta cresce como um câncer na alma. Nasce muito mais tarde e derruba os palácios. Eu acho que tem um fomento dentro do Oi Nós de entender o teatro não como um trabalho. Me perdoem, mas não como um trabalho, mas como a própria vida, né? Então não existe assim a minha vida e o teatro, a minha vida e a terreira. Existe a minha vida na terreira.